Salve, salve, aluna e aluno do 8º ano. Aqui quem vos fala de forma fofinha, cuticute, é tio Aprígio. Mas antes de qualquer momento, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, eu vou tomar a liberdade para fazer uma pergunta básica, importantíssima, que pode mudar a história da sua vida. Tem aluno aí? Espero que sim. Mas vamos ao que interessa, porque, gente, o resto não tem pressa. Por favor, produção. Produção tá muito show, tá muito top. Hoje a gente vai falar do quê? Basicamente, vai estar norteando, vai estar gravitando nesse momento aqui, ó. O nosso eixo é matéria e energia, tá? O objetivo do conhecimento, fontes e tipo de energia. E qual seria a habilidade que vai ser requisitada de você? É entender as diferenças entre recursos renováveis e não renováveis. Mas principalmente a partir de uma perspectiva que envolve algumas dimensões, como a dimensão geopolítica, a dimensão ambiental ou socioambiental e também a dimensão física. E como isso vai impactar na sua vida, na sua história, da forma de você entender o mundo da liberdade e o mundo da necessidade. Então vamos lá, que essa viagem promete. Então aperta o cinto aí e vamos para a nossa aula de ciência da natureza. Produção, por gentileza, o nosso próximo slide. E aí a pergunta é uma pergunta muito básica, que é importantíssima. Lembra daquela máxima? Quem é que move o mundo? São as respostas? Não, são as perguntas. E a pergunta é, o que é energia? Não é uma pergunta fácil de responder não, viu, gente? Porque a gente poderia responder de várias formas, mas no que tange a questão física, e essa questão que está muito envolvida ao nosso entendimento da nossa aula de hoje, é mais ou menos isso que seria energia. A energia se manifesta-se de diferentes formas e está relacionada com a capacidade de produção de ação e movimento em um corpo. Para o quê? Para a realização de trabalho. É isso aí, sem muito mistério. Produção, por favor, o nosso próximo slide. E aí, gente, eu não tenho aqui a pretensão, gente, de achar que eu vou conseguir abarcar todos os tipos de energia, seja ela renovável ou não renovável, com certeza não está sendo contemplada aqui. Mas isso não é sinônimo de que a gente está deixando a desejar quando se fala de energia, tanto renovável como energia não renovável. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que eu estou pontuando aquelas energias que são mais relevantes, que são mais importantes, e não negando a importância das outras. Até porque eu vou parafrasear aqui uma máxima de Antoine de Lavoisier, quando ele diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aqui eu vou parafraseando ele: a energia não se cria, não se destrói, mas se transforma. E a partir dessa perspectiva da transformação da energia, a gente vai justamente agora averedar nesse caminho, nesse momento de saber. Então a gente vai falar primeiramente aqui, ó, fontes não renováveis de energia. Então aqui eu tenho o exemplo do petróleo, que é um combustível fóssil, que levou em torno de 65 milhões de anos para se formar, tá? Então a gente pode dizer que é uma energia que se formou de forma natural? Foi. Mas vezes o tempo que foi necessário para ela se formar, 65 milhões de anos, lá no finalzinho lá do Cretáceo, lá na era justamente mesozoica, onde tinha lá os nossos fofinhos dinossauros, tá? Aí tem o gás natural, que também é um combustível fóssil, mas a gente vai ver que ele tem um impacto ambiental bem inferior e pode ser visto até como uma energia que tem, vamos dizer assim, característica de quase de uma energia mais limpa, tá? O carvão mineral, que também é um combustível fóssil, e aí tem a energia nuclear, a tão polêmica energia nuclear, que tem seus pontos positivos, também tem seus pontos negativos. E a gente fala um pouquinho agora sobre fontes de energia renováveis. A gente tem ali, ó, a biomassa, e eu não preciso aqui, gente, ressaltar para você, mas eu vou fazer isso. A grande importância que o Brasil tem no cenário internacional quando se fala de biomassa. O Brasil pode-se dizer que é um grande celeiro de oportunidade para a chamada energia verde, energia limpa. Então se liga nessa dica porque é importantíssimo. A gente também tem as chamadas hidroelétricas, tá? Que tem aí como referência justamente a energia hidrelétrica, tem como grande referência a oferta de água que a gente tem no nosso país, né? A oferta também pluviométrica, a umidade relativa do ar. E também tem uma coisa que é interessante, a gente pode destacar aqui o nosso relevo, a nossa geografia, a nossa topografia. A gente tem o quê? Uma topografia que é de planaltos, que permite que a gente tenha o quê? Uma energia cinética gravitacional generosa, porque é necessário ter, sim, essas características para ter essa energia de forma satisfatória e de forma que atenda às nossas necessidades.
Também a gente tem a energia solar, que é uma energia também importantíssima quando se fala de energia limpa e de energia renovável, né? A energia fotovoltaica, né? Que é um bom exemplo disso. A gente hoje pode dizer que o Brasil está tendo já um impacto extremamente relevante quando se fala desse tipo de energia. E a gente tem ali também a energia geotérmica, tá? Que também é importantíssima, porque ela vai justamente usar a energia do calor, né? A energia que emana, que vem de lá do centro da Terra. E para não esquecer, eu quase ia esquecendo, a energia eólica, tá? Que também ela tem um impacto extremamente relevante quando se fala de energia limpa. E aí isso aqui é apenas uma visão panorâmica. Vamos tentar agora aprofundar um pouquinho de uma forma que possa alicerçar e lhe dar subsídios intelectuais para que você possa o quê? Ter muito mais capacidade crítica e reflexiva de argumentar esse assunto que é tão relevante para a tua história de vida. Porque conhecimento, gente, é para isso, é para transformar a minha história de vida e a história de vida de quem eu amo. Então vamos lá, dando continuidade. Por favor, produção, nosso próximo slide, para que a gente possa ficar feliz, tá? Quando eu falo então de energia não renovável, aqui nessa imagem aqui, ela já deixa muito claro, porque a gente sempre tem que olhar a energia a partir de dois grandes pilares, de dois grandes prismas, custo e benefício. Eu posso dizer que uma energia, quando ela não é renovável, é uma energia que ela vai ter um custo muito alto quando se fala no impacto que ela vai gerar. Tanto no aspecto que envolve questões geopolíticas, questões históricas, questões socioambiental. A gente tem que ter consciência disso. Se liga, porque isso faz toda a diferença. E aqui, as vantagens e desvantagens do petróleo, que é um combustível fóssil, como a gente já falou anteriormente. Só fazendo aqui voltando aqui ao que eu falei, foi formada onde? Há 65 milhões de anos. Veja o tempo que durou para isso ser formado. Então, humanamente falando, não dá para a gente esperar esse tempo de novo para ter novamente reservas generosas desse tipo de combustível. Então, a importância da gente encontrar outras energias alternativas para garantir de forma sustentável, de forma favorável, o uso desses recursos e de outros recursos que com certeza impactam menos, vão impactar bem menos a nossa sociedade no que diz respeito às questões socioambientais. Vantagens e desvantagens do petróleo, tá? As vantagens, né? É mais fácil de ser obtido e não precisa de tanta mão de obra do que outras fontes de energia. O petróleo é a matéria-prima de mais de 350 produtos, tá? E mais fácil de transportar e armazenar. Aí você pode estar se perguntando, peraí, Aprígio, para tudo, eu fiquei agora confuso. O combustível fóssil como o petróleo tem vantagem? Tem sim. Ele tem sim vantagem, mas quando eu coloco na balança da vida, quando eu vou avaliar de forma crítica e reflexiva, a gente percebe que as desvantagens se sobressaem quando se fala de vantagem. Então a gente tem que ter a consciência socioambiental de entender, na hora que a gente coloca nessa balança, até que ponto realmente é relevante o uso desse tipo de energia. E falando um pouquinho das desvantagens, que com certeza impacta socioambientalmente a nossa vida. Seria o quê? Desigualdade na distribuição de fontes produtoras. Gente, geograficamente, topograficamente, geologicamente, o petróleo ele não é abundante em todo o planeta, não. Existem locais, por exemplo, como o Emirados Árabes, os Estados Unidos, a Rússia, a própria vizinha nossa aqui, Venezuela, tem muito petróleo. E esse petróleo também vai variar de região para região. Petróleo que ele teria, vamos dizer assim, seria mais pesado, menos pesado, com melhor qualidade, com maior qualidade. Então, tudo isso são coisas que influenciam. Eu preciso lembrar para você que o Brasil também produz, também tem uma oferta generosa desse tipo de combustível fóssil. Mas tudo isso dentro de um aspecto geológico, geográfico dessa oferta, a gente tem que entender que vai ter uma distribuição que não é igual para todo o planeta, tá? E isso tem um impacto geopolítico relevante, tá? Então a gente está fazendo aqui uma espécie de diálogo com outras áreas do saber, com a história, com a química, com a física, com a geografia, com a história. É sempre bom a gente ter essa visão interdisciplinar e transdisciplinar. Por quê? Porque gera em mim uma transformação muito mais o quê? Cosmopolita do meu saber. Então vamos embora. E aí tem aqui, ó, produz muito poluente atmosférico. Preciso lembrar para você o bom e velho aquecimento global, tá? Que está aí batendo na nossa porta o tempo todo dizendo, estou aqui para te prejudicar. E prejudica e muito a nossa sociedade. Porque, gente, eu quero deixar claro aqui uma coisa. Por favor, foca aqui em mim. Não esquece de um simples detalhe que é importantíssimo. Produção,
Mais uma vez eu insisto, foca aqui em mim. É importante isso que eu vou falar e a gente não pode deixar de ressaltar. Aquecimento global e efeito estufa são a mesma coisa? Estão dentro do mesmo universo, mas não são a mesma coisa. O efeito estufa, ele é positivo, ele é importante. Mas o aquecimento global, ele é que é nocivo, ele é que é prejudicial para o nosso planeta. Principalmente quando a gente fala de questões socioambientais. Questões que vão impactar toda uma sociedade no que diz respeito aos seus aspectos ambientais e nos seus aspectos sociais. Tranquilo? Vamos dar continuidade, porque tem muita coisa para a gente falar ainda. As estimativas apontam para uma exaustão das jazidas. Ou seja, como eu já falei, vou aqui reforçar. Um dia o petróleo, gente, vai acabar. Os combustíveis fósseis vão acabar. Eles não são perenes. Eles são efêmeros. Eles são produzidos de forma natural? São. Mas eles um dia vão acabar. Então, isso acende a luz vermelha para que a gente tenha cada vez mais um cuidado de gerenciar esse tipo de recurso energético, esse tipo de matriz energética. Vamos lá para o nosso próximo slide, por favor, produção. E aqui eu vou falar uma coisa que é importantíssima, tá? Entrando aqui um pouquinho no olhar da matemática, a gente fazer aqui uma análise de compreensão e de interpretação desse gráfico em forma de pizza, tá? A origem da poluição atmosférica, tá? Que tem uma relação íntima, visceral com o problema do aquecimento global, que é tão grave, que altera tanto o nosso planeta, está mudando a cara do nosso planeta, fazendo com que a nossa casinha, em certos momentos, a gente nem reconhece ela, a gente fica sem reconhecer a nossa casinha. Então, por favor, você que está aí do outro lado, você aluna, você aluno, se liga nessas informações, porque vai com certeza te dar um norte, vai te dar com certeza ferramentas intelectuais, repertório intelectual para que você possa o quê? Usar isso para que você possa compreender esse mundo, tá? Então aqui, ó, a origem da poluição atmosférica, tá? Por favor, produção, foca nessa imagem aí, por favor. Abre ela aí para poder todo mundo ver de forma mais generosa. Então, a queima de combustíveis fósseis por veículos. Gente, é nada mais nada menos do que 46,2%. Então, você, quando está usando o seu carrinho, seu pai, quando está usando o carrinho dele, ele está contribuindo para 46,2% desse poluente que, com certeza, impacta de forma assustadora a poluição atmosférica, né? Então, quando eu falo já da queima de combustíveis que não tem relação direta com veículos, né? Isso é em torno de 27,3%, que também é um percentual bastante considerável. Resíduos industriais, 15%, gente. E resíduos sólidos não industriais, tá? Não industriais, dá em torno de 2,5% e outros 9%. Matematicamente falando, gente, essas informações aqui já diz tudo. Já dá para a gente conseguir mensurar como isso é impactante para o nosso meio ambiente. E o impacto, ele causa todo um efeito dominó, porque vai atingindo todos os outros setores, saúde ambiental, né, questões socioambiental, questões socioeconômicas, porque vai ser sim impactado por essa relação matemática aqui, que ela é extremamente inquietante, tem que nos tirar da zona de conforto. A gente tem que refletir em relação a essas informações. Por gentileza, produção, próximo slide, por favor. E o aquecimento global, tá? Que a gente já falou tanto. E lembrando que o aquecimento global ele vai impactar em alterações meteorológicas, né, atmosféricas, como tufões, furacões, vai causar o derretimento das calotas polares, né, impactando a fauna desse ambiente, né? Você também vai ver um aumento dos níveis dos oceanos, né, dos mares, causando impactos relevantes em cidades que estão abaixo do nível do mar. Um exemplo disso é Recife, e tem muitas outras. Desertificação, aumento da temperatura. Em 2016 foi considerado o ano mais quente do mundo. Esse ano também a gente está vivendo um período que a gente chama de piroceno, porque também tudo indica que também vai ser o ano mais quente, talvez até mais quente do que foi em 2016. E isso é algo que está crescendo assustadoramente. Esse impacto, ele é visível, ele salta aos olhos, não tem como negar isso, porque a gente sente aonde? Na pele. Por favor, produção, o nosso próximo slide. E aqui, ó, vamos falar um pouquinho das energias renováveis. De forma nenhuma a gente vai conseguir falar de todos, mas eu quero pontuar aquelas que com certeza vão ser importantíssimas para o nosso saber. Para gerar em você a satisfação de você ser alguém que vai ter um repertório aonde você vai se tornar mais interessante. Imagina, você poder chegar nos ambientes e você falar de um tema que é tão relevante para a sociedade.
você, aluna, você, aluno, vai se tornar até mais bonito. Com certeza, você falando sobre esse assunto, o futuro amor da sua vida vai dizer, você, com certeza, você, ou aluna ou aluno, na hora que essa pessoa vê você falando sobre esse assunto, vai dizer, você tem que ser a mãe ou o pai dos meus futuros filhos. Vê que coisa mais fofa, vê que coisa mais cuticute. Tá vendo que aprender faz a diferença, faz você ser muito mais interessante. Até seus olhos ficam mais bonitos. Você precisa ver os olhos da produção aqui. É um olhar fofo, meiguinho, cuticute. Alguns ficaram até com o olho azul, azul marinho, bem escurinho. Vamos embora. Então, energia renovável. Por favor, produção, o nosso próximo slide. Então aí, ó, energia hidroelétrica, tá? Não preciso dizer que é uma energia que precisa de vários fatores para que ela possa ter relevância e importância em um ambiente. Porque ela não pode, infelizmente, ela não pode ser usada em todos os lugares do mundo, mas locais onde tem uma alta taxa de presença de água, uma umidade relativa do ar elevada, altos níveis pluviométricos e também a presença de quedas d'água. Por quê? É preciso de ter terrenos que tenham muito o quê? Planalto, a oferta de terrenos topograficamente, geograficamente, que apresentem planaltos. Quais são as vantagens? Fonte de energia limpa, amplamente utilizado no mundo. Inesgotável, tá? E é bom botar esse inesgotável, talvez até entre aspas, mas prossiga. Não emite gases tóxicos. Depende de como a gente analisa isso. Proporciona irrigação, amortecimento de cheias, né? Evita o surgimento possivelmente de áreas que vão ser impactadas por cheias, tá? E a navegação e entre outros, tá? Já a desvantagem. Tem desvantagem, mesmo sendo energia renovável. Qual seria? Impactos ambientais, desapropriação de pessoas das regiões, por exemplo, possivelmente grupos indígenas, ribeirinhos, tá? Quilombolas, são povos que são impactados nessas áreas, porque são áreas que vão ser altamente invadidas pela água, porque vai ter que ser feita uma represa, daí vai ter impacto na fauna e na flora, porque vai ter morte, possivelmente, desses animais, tá? E desses organismos vivos, tá? Muitas vezes desvia o curso de rios, né? Impactando também essa região onde tem lá os ribeirinhos, como eu falei, os quilombolas, os indígenas, tá? E a construção é cara e demorada, tá? Isso são coisas que é interessante a gente colocar. Vamos lá para a próxima agora. Vantagens e desvantagens da energia eólica. A energia eólica é a energia dos ventos. E aí a gente tem como vantagem inesgotável, não emitem gases poluentes, nem gera resíduos. Diminui a emissão de gases do efeito estufa. A Alemanha e Estados Unidos é um bom exemplo, gente, do uso bastante interessante desse tipo de energia. E aqui, ó, nem sempre o vento sopra, né, que seria a desvantagem, quando a eletricidade é necessária, né? Vai depender muito da oferta desses ventos, tá? Por isso que é importante fazer esse tipo de construção, esse tipo de matriz energética em locais que tenham muita oferta do vento, tá? Altera comportamentos habituais de migração das aves. Gente, as aves, elas têm percursos, elas têm regiões que elas fazem o processo migratório. Locais que têm esse tipo de construção, esse tipo de matriz energética, ela impacta também a migração desses animais, porque eles correm o risco até de serem mortos por causa dessas hélices, dessas pás, tá? E e aqui no caso, provoca um ruído constante, ou seja, vai ter uma poluição sonora evidente nesse local. Por isso tem que ser em áreas que tem uma grande extensão geográfica e geralmente distante, possivelmente, de ambientes onde tem moradias, né, onde tem pessoas convivendo e vivendo, tá? Então, vamos lá para o nosso próximo slide, tá? Porque a gente tem que dar aí uma carreirinha, tá? Agora, a energia solar, tá? Energia fotovoltaica, que vai ter relação com a energia térmica, e aí vai, tá? Nunca acaba, né? Não gera poluentes para o meio ambiente, baixo custo de manutenção dos equipamentos, é uma fonte de energia que atende todos os locais, né? Porque geralmente essa generosidade do sol, ele é algo que é democrático, cosmopolita, né? Se for instalado em residências, baixo custo da eletricidade, ou seja, ganho na conta de energia elétrica. Em dias de chuva ou dias de nublados, diminui a geração de energia, seria a desvantagem. No período da noite, não ocorre a produção de energia. O custo para compra e instalação dos equipamentos ainda é muito alto.
Ainda, infelizmente, não existem políticas, né, que impactem a compra desses equipamentos. E aí, vamos agora para um momento que é importantíssimo, que é o chamado momento você precisa saber. Momento, você precisa saber. E o que é que eu preciso saber? Você pode estar se perguntando, por isso que é tão importante eu saber quando se fala desse assunto. Vamos lá, produção? Gente, presta atenção nessa imagem. A gente vai falar um pouquinho da matriz energética do Brasil. O Brasil, quando se fala de a matriz energética, quando eu falo de petróleo e seus derivados, 36,4% impacta a nossa matriz energética. Gás natural, 13%. Energia nuclear, 1,4%. Quando eu falo já de energia hidráulica, 12%. Agora eu queria que a produção colocasse a câmera aqui para mim, para eu fazer aqui uma pequena observação. Quando eu falo de energia elétrica, a energia hidráulica, ela corresponde nada mais nada menos, ou a energia hidroelétrica corresponde a 75% ou mais. Então, guarda isso no teu coraçãozinho, guarda isso na tua mente como se fosse uma dermopigmentação, uma tatuagem, para que você não esqueça disso. Pensou em energia elétrica, quem é que garante 75% dessa energia elétrica que você usa em casa? As hidroelétricas. Então, chama papai, chama mamãe, dá aquele abraço gostoso e diz: papai, mamãe, vamos agradecer as hidroelétricas, porque a gente só está podendo ver a nossa novela, a gente só está podendo ver o nosso jornal, a gente só está podendo ver a nossa programação, a gente só está podendo usar os aparelhos eletrodomésticos, a gente só tem eletricidade graças, principalmente, às hidroelétricas. Capite? Vê que coisa mais fofa. É bom a gente reconhecer. É bom a gente ser grato para quem faz a diferença. Então aqui, ó, a gente tem aqui os derivados da cana, que é em torno de 17%, lenha e carvão 8%, outros não renováveis 0,6%, lixívia e outros renováveis 5,9% e carvão 5,7%. Guarda isso aqui, é importantíssimo. Se possível, printa, escreve, mas não deixa de registrar isso. Pega aquele pedacinho de carvão, folha, papel, não importa, anota, porque são informações relevantes e muito importantes para você. Próximo slide, por favor, produção. Pronto. Que aqui, nada mais, nada menos do que a gente entender como o Brasil é um grande protagonista quando se fala de energia renovável. Veja só, 43,5% e 56,5%. Se a gente comparar com o mundo, veja só, apenas 14%. E isso eu estou comparando aqui, se você considerar aqui no mundo, no países como, por exemplo, países da Europa. Se a gente considerar, por exemplo, países semi-periféricos ou emergentes, isso dá em torno de 6%. Então o Brasil, ele está num patamar extremamente o quê? Extremamente relevante quando se fala de energia renovável. 46,5%. O ideal é que isso aumente. Vamos ver o que o tempo vai dizer. E aí, vou pedir aí para a gente ir para o nosso próximo slide. Seria uma pequena revisão aqui, ó, só para que vocês possam visualizar. Vou pedir para a produção aí focar nessa imagem aí, tá? E aí, quando a produção foca nessa imagem aí, você percebe a importância das energias não renováveis e renováveis. Próximo slide, produção. Tá? Por favor, próximo slide. As referências, né, que a gente usou. E aí eu vou pedir para a produção colocar aí o nosso último slide para a gente se despedir e já deixar registrado uma coisa. Por favor, produção, só aqui para mim, não esqueçam de uma coisa, gente. Não viemos aqui para construir muros, mas sim para o quê? Construir pontes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.